When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch up. 5 professores. Então nós juntamos os nossos projetos FAPESP, CNPq, entre outros, para montar o laboratório, comprar os primeiros equipamentos, fazer as primeiras análises, os primeiros experimentos, para todas as áreas, mas focalizando em eletroquímica e materiais nanoestruturados. Então aqui nós temos, nessa parte do laboratório, a parte de síntese, principalmente a parte de síntese. Temos água ultrapurificada, água de Miniquet, nós temos sistemas aqui de capelas, onde a gente trabalha com materiais que são perigosos para ser inalados, né? Então nós temos as capelas, as geladeiras para ser acondicionados os materiais que não podem ficar à temperatura ambiente, né? Então as balanças analíticas para pesar todas as substâncias que vamos trabalhar e alguns equipamentos normais de laboratório. Esse laboratório aqui hoje nós estamos com 40 pesquisadores, incluindo alunos e pós-doutorandos, né? Alunos de iniciação, mestrado, doutorado e pós-doutorandos. Temos também nesse laboratório, nesse momento, 4 professores. Eu, o professor Mauro, o professor Hugo, o professor Wendel e a professora Maricela. Nós trabalhamos com diferentes áreas de conhecimento, né? Eu poderia abordar as outras áreas dos outros professores, mas eu vou ficar mais próximo da minha área, que está na área de nanociência e nanotecnologia. Para nós fazermos todos esses materiais em nanociência e nanotecnologia, nós tivemos que construir esse laboratório. Como o laboratório foi construído em julho, e quando nós chegamos aqui em julho de 2008, com os projetos a gente começou a fazer os primeiros experimentos. Aí vocês vão falar, professor, o que é nanociência e nanotecnologia? Bom, nanociência é a ciência do pequeno, né? A ciência do anão. O nano vem de anão. Então é muito pequeno, extremamente pequeno, 10 a menos 9 metros. Tá? Hoje em dia, um material que é considerado nano é um material que está entre pelo menos uma das suas dimensões, está entre 0 e 100 nanômetros. Mas esse tamanho pode ser relaxado desde que a gente trabalhe com propriedades de alguns outros materiais. Então, às vezes, em alguns determinados tipos de sistemas, até cerca de 500 a 1000 nanômetros ainda é citado como sendo nanociência. A nanotecnologia é todos os produtos ou transferência de tecnologia que pode advir a partir da utilização da nanociência. Então, para definir, é basicamente isso. Agora, por que trabalhar com nano? Trabalhar com nano porque nós sabemos, desde o advento da criação do microscópio eletrônico, se falava de nano, na verdade, em 59, quando Richard Feynman começou a falar no Caltech, em 29 de dezembro de 59, se eu não me engano, ele falava como é que a gente nunca pôde pensar que havia espaço de sobra lá embaixo, ou seja, entre os átomos, há espaçamento entre os átomos. E se há espaçamento entre os átomos, deve haver uma ciência que um dia vai descrever isso, né? E ele falou que lá pelo ano de 2004, que faz 12 anos, alguém iria pensar, puxa vida, por que a gente nunca pensou que havia espaço lá embaixo? Daí que se criou a nanociência, né? Mas obviamente que existem vários marcos, né? São os chamados em inglês milestones, que indicam o que seria a criação da nanociência. E um dos marcos foi a criação do microscópio eletrônico, que a gente poderia medir ou ver as coisas, ver os tamanhos nanométricos, né? Medir os tamanhos nanométricos. Mas a nanociência, nanociência principalmente, ou a ciência nano, ela existe desde sempre. Nós que não tínhamos instrumentos para identificar e caracterizar esse tipo de estrutura. Bom, então passando aqui já para... Temos alguns alunos aqui trabalhando, fazendo a sua pesquisa. Aqui também a parte de ciência da utilização que eu já comentei com vocês. Tá? Aqui nós temos, no início do laboratório, nós colocamos vários computadores aqui, que foram doados pela universidade. Na verdade, a gente tem que fazer uma parte aqui importante para agradecer à universidade, no sentido de que, no início, nós tivemos bastante apoio, tanto do ponto de vista de espaço, quanto do ponto de vista de infraestrutura. Então, nós tínhamos computadores aqui em todas essas mesas, que assim que os alunos tiram os resultados, eles podem fazer seus relatórios, seus artigos, ou até mesmo patentes, né? Então, nós tivemos realmente da universidade muito apoio nesse sentido. E aqui nós temos a segunda parte do laboratório, que seria a área relacionada
com caracterizações, que podem ser caracterizações químicas ou caracterizações físicas, e podem ser experimentos que são mais aplicados a cada sistema que cada professor e cada aluno trabalha aqui dentro do laboratório. Então, especificamente da minha área, eu tenho um experimento montado aqui para vocês, cujos meus alunos já estão trabalhando. E aqui está a minha aluna de doutorado, que é professora do Instituto Federal de São Paulo, professora Lucy. Aqui estão outros alunos do grupo, tá? Que, como eu comentei, são 4 professores aqui, né? Temos pós-doutorandos também, como o pós-doutorando Clóvis, que está ali, que foi o responsável por fazer esse sistema digital para a entrada no laboratório, tá? Principalmente com relação à segurança, que eu acho fundamental nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo uma crise. Então aqui nós temos um experimento característico em que o que nós fazemos? Eu vou deixar claro mais ou menos o que nós fazemos. Na verdade não sou eu que vou lá e preparo, quem prepara são os meus alunos. Nós temos as ideias, discutimos as ideias, os alunos trabalham em cima dessas ideias. A Lucy, ela está trabalhando com um sistema que é chamado de nanoflowers. Aí você fala nanoflowers do inglês. É o nano, nanométrico, e flowers de flores. Então, nós temos uma colaboração muito estreita com o professor Pedro Camargo, do Instituto de Química da USP em São Paulo, cuja síntese e caracterização dessas nanoflores é feita lá no IQ da USP em São Paulo. E a parte de aplicações para degradação de poluentes orgânicos é feita aqui na nossa universidade, na Universidade Federal do ABC. O que nós fazemos? Nós temos algumas moléculas modelo. Então a gente tem corantes, nós temos medicamentos, né? E temos outros tipos de moléculas, como por exemplo antibióticos, como ciprofloxacino, que o que a gente faz? Se nós tivermos um resíduo com essas substâncias, nós podemos pegar esses resíduos e tratar esses resíduos para ter uma água limpa no final. Basicamente é isso que nós fazemos. Aí qual que está onde entra a nano nessa jogada? A nano entra no sentido de que os processos bulk, os processos massivos, os processos que ocorrem macroscopicamente, ou seja, com materiais com grande escala, eles não ocorrem de uma maneira tão eficiente quanto os materiais nanoestruturados. Então o que a gente desenvolve? Basicamente uma célula eletroquímica que tem um cátodo, tem um ânodo, tem um eletrólito, e nós aplicamos potenciais ou corrente elétrica nessa célula. Tendo as espécies de interesse que vão ser degradadas, por exemplo, pequenas moléculas orgânicas, como os antibióticos, ou como, por exemplo, hormônios, ou como corantes, esses corantes, dentro dessa aplicação de potencial que nós fazemos nessa célula, eles são degradados a partir desses materiais de cátodo e de ânodo que nós desenvolvemos. E esses materiais são nanométricos. Então, com relação às nanoflores, nós fazemos eletrodos de difusão de gás, que são utilizados como cátodos, para degradar esses poluentes orgânicos que eu comentei com vocês. A ideia inicial era degradar poluentes orgânicos persistentes. Essa ideia ainda não saiu da nossa cabeça, nós precisamos voltar nossos olhos para isso, porque são poluentes bastante importantes, né? Principalmente porque eles são poluentes que muitas indústrias químicas utilizam, mas nós temos outros focos além desses poluentes orgânicos persistentes, como os das indústrias têxteis, principalmente da região. Nós temos aí a ROD aqui, nós temos outras indústrias da região que usam muitos corantes, e esses corantes são fonte de bastante contaminação ao meio ambiente. Nós não podemos afirmar com certeza como eles fazem a disposição desses resíduos que eles geram na indústria, mas nós temos certeza de que, de alguma maneira, esses processos têm que ser acoplados para que a água que eles joguem, que eles disponham nos rios, principalmente aqui o rio Tamanduateí, seja de qualidade esperada pelo CONAMA, né, que é a Comissão Nacional de Meio Ambiente. Então, já falando do experimento especificamente, nós temos um experimento aqui que a professora Lucy vai falar para vocês. Professora Lucy, por favor. Então, como o professor já disse, nós trabalhamos no desenvolvimento de eletrocatalisadores para degradar moléculas orgânicas que sejam consideradas poluentes. Nesse caso, hoje, e eu que trabalho diretamente com as nanoflores de manganês, de dióxido de manganês. No caso de hoje, eu estou fazendo um experimento para avaliar, primeiro, a questão da fotossensibilidade
desse corante, que eu já submeti à ação do cátodo de nanoflor, de dióxido de manganês, e esses experimentos eu já fiz nessa célula eletroquímica. Hoje eu estou avaliando com esse experimento a sensibilidade do corante à luz e também fazendo o processo Fenton com sulfato ferroso. Então eu vou fazer uma avaliação do corante, como que ele vai se comportar em termos de degradação, independente do processo eletroquímico, porque esses experimentos eu já fiz, tenho até aqui, se vocês quiserem dar uma verificada, os resíduos dos diferentes processos nas variadas condições. Tá? Então a gente reserva o resíduo final, nós estamos fazendo um estudo de avaliação dos produtos da degradação para verificar também a questão da toxicidade, né? Se de repente, para verificar o mecanismo dessa degradação e verificar também a questão da toxicidade, que são importantes em todo esse conjunto aí de conhecimento e de procedimentos. Tá?